Olá, estudantes! Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre componente citoplasmático. É uma aula de revisão de uma aula anterior que nós falamos sobre componente citoplasmático. Nós vamos rever esse conteúdo e tirar nossas dúvidas. Vamos lá? Bom, então, como eu falei a vocês, nossa aula de hoje é uma revisão dos conteúdos abordados nas aulas anteriores sobre as funções vitais das células. Então, não esquecendo que no dia 8, às 19h30, temos um encontro lá no CMSP, ok? Bom, então vamos falar um pouco sobre o que nós discutimos nas aulas anteriores, tá bom? Nós vimos que existem dois tipos de células nos seres vivos. Uma célula chamada de célula procarionte, que é aquela célula onde não existe membrana nuclear. Se não existe membrana nuclear, não existe núcleo. Então, antes, cariontes, porque a membrana nuclear também recebe o nome de carioteca. Vamos escrever aqui no nosso dicionário, a gente tem um espacinho aqui, né? Membrana nuclear é igual a carioteca. Gente, o nome carioteca tem caído muito em desuso, tá? Hoje está todo mundo usando mais... Ué, sumiu? Ah, o pessoal está usando mais o nome membrana nuclear, tá bom? Mas eu coloquei aqui porque em alguns lugares ainda existe o nome carioteca. Mas vamos lá. Então, procariontes são aqueles seres que não desenvolveram uma membrana nuclear, ou seja, não tem núcleo, tá bom? Eucariontes são aqueles seres que têm membrana nuclear, ou seja, desenvolveram um núcleo, tá bem? Exemplo de seres procariontes, bactérias. Exemplo de seres eucariontes, vegetal, planta e animal. Tanto células procariontes como células eucariontes possuem a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica, ela é formada pelos fosfolipídios, que são essa estrutura aqui que nós estamos vendo, né? Então, nós temos uma bicamada aqui, ó, né? Porque nós temos uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Na parte exterior, nós temos, então, uma parte que nós chamamos de hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água. E uma parte aqui interior, hidrofóbica, ou seja, que não tem afinidade com a água. E uma parte aqui interna, também hidrofílica, que tem afinidade com a água. Esses fosfolipídios são formados por ácido graxo fosfato. Nós vimos isso em aulas anteriores, né? Essa membrana plasmática também tem proteínas. Proteínas que formam canais, proteínas que são transmembranas e proteínas que ficam aqui ancoradas dependendo da parte externa e da parte interna, né? A membrana plasmática, ela tem uma característica de controlar a entrada e a saída de substâncias. Então, como é que ela faz esse controle? Se uma substância, às vezes até consegue passar direto, outras substâncias precisam de canais. E outras substâncias precisam de proteínas que vão auxiliar nesse transporte. E aí nós temos a difusão,
simples, que são aquela parte de transporte sem gasto de energia, onde uma partícula vai de um lado para o outro, dependendo do gradiente de concentração, e temos a difusão facilitada, quando existe uma proteína transportadora, como nós falamos lá, o caso da GLUT4, que ela é ativada pela presença da insulina, né? Então, a GLUT4 é uma proteína transportadora de uma difusão facilitada com a ajuda da insulina. Aqui eu tenho uma proteína de canal, a gente deu um exemplo na nossa aula, naquele vídeo, que era a bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, ou seja, aquele que é gasto de energia. Nós vimos também que nessa membrana existe uma estrutura chamada de glicocálice, formadas basicamente por carboidratos. Nesta estrutura, nós observamos que existe o reconhecimento celular. Nós também falamos que a parede, alguns organismos, alguns seres vivos têm parede celular, como é o caso aqui dos vegetais. Nos vegetais, a parede celular é formada por celulose, que é um tipo de carboidrato que deixa a parede bastante resistente. A gente usa para fazer móveis, não é isso? Bom, a parede celular também pode aparecer em bactérias, e aí é importante para o diagnóstico, né? Porque bactérias a gente precisa saber qual é o tipo de bactéria para que possa se usar o antibiótico adequado. Então, a gente tem que saber o tipo de parede, por exemplo, existem bactérias gram-positiva, bactérias gram-negativa e bactérias ácido-álcool resistente. Cada tipo dessas bactérias tem antibióticos específicos. Então, se você quer matar uma bactéria, use um antibiótico específico, né? Bom, a célula, então, tanto procarionte como eucarionte, tem membrana plasmática. A célula procarionte e eucarionte também tem citoplasma. O citoplasma é essa região aqui, no caso da procarionte, não tem o núcleo, né? No caso da eucarionte, essa região aqui, ó, entre a membrana e o núcleo, né? Onde fica o citoesqueleto, que é uma matriz gelatinosa, e na célula eucarionte, aqui essa série de organelas aqui, membranosas, e nas células procariontes quase não existe organelas, apenas uma, que é o ribossomo. Já que na célula eucarionte, na célula procarionte, desculpe, o material genético fica disperso aqui pelo citoplasma. Já na célula eucarionte, o material genético está guardadinho aqui dentro do núcleo, tá bom? Então, nessa região aqui da célula eucarionte, a gente vai encontrar essa série de organelas aqui. Vamos primeiro ao destaque do ribossomo. Por que o ribossomo, nosso primeiro destaque aqui? Porque o ribossomo está presente tanto em células procarionte como em células eucarionte. E qual é a função do ribossomo? Sintetizar proteína. Então, o ribossomo aqui nas células procarionte vão fazer a síntese de proteína, exatamente a mesma função que ele exerce também nas células eucarionte. Com uma diferença. Nas células eucarionte, quando uma proteína ela é para o uso da célula, seu uso interno, seu consumo interno, vamos chamar assim, esses ribossomos ficam localizados aqui na região do citoplasma. Mas quando a síntese de proteína, quando a fabricação da proteína é para exportação, esse ribossomo, então, vai ficar associado ao retículo endoplasmático rugoso. Por que isso? Porque essa proteína, depois de sintetizada, ela vai ser enviada para o complexo de Golgi, onde ela vai ser preparada, onde ela vai ser colocada a sua forma final, acrescentada algumas outras substâncias, se precisar,
como sacarídeos, né, como carboidratos, ela também vai ser empacotada para ser exportada para o exterior da célula. Uma coisa você pode pensar, você vai abrir uma empresa para fabricar alguma coisa, sei lá, roupa, camiseta. E aí você, então, tem que mandar essa camiseta para o seu cliente. Você não pode pegar essa camiseta e simplesmente mandar para o cliente. Você precisa colocar uma embalagem, colocar um endereço. Então, isso é feito pelo complexo de Golgi ou complexo golgiense. Ele pega essa proteína que foi sintetizada aqui no retículo endoplasmático rugoso, pelo ribossomo, o ribossomo só está aqui, né? E aí ele vai, então, fazer o empacotamento dessa proteína, preparar essa proteína para ser exportada, colocar um endereço bonitinho para ela chegar no seu destino necessário. As células são bem organizadas, né, gente? Estamos aqui vivo e bem, graças a Deus, né? Então, elas são bem organizadinhas, tá bom? Já o retículo endoplasmático liso, ele também faz síntese, mas aqui, ó, é síntese de lipídio, tá? O famoso lipídio aí. E também controla transporte de aminoácidos. Bom, aminoácido aí é o tijolinho construtor das proteínas, bom? As células também possuem uma outra organela chamada de lisossomo. Os lisossomos são exclusivos de células animais e estão relacionados à digestão intracelular. Liso, lisar, quebrar. Né? Então, ele está relacionado à digestão intracelular de substâncias que são nocivas, às vezes, para as células. Então, o lisossomo faz a lise e quebra essas substâncias, tá bom? Os plastídeos, nós temos aqui um grande exemplo, que são os cloroplastos, são exclusivos das plantas, reserva de substância e pigmento. No caso dos cloroplastos, é um plastídeo que tem clorofila, responsável pela fotossíntese. Né? Isso aqui nós vamos referindo também às células da planta, ok? Mitocôndria, que são aquelas organelas responsáveis pela respiração celular, ou seja, pela transformação da energia, a energia presente nas ligações da glicose. Quando chega na mitocôndria na forma de acetilcoenzima A, essa energia lá vai ser utilizada ao final da cadeia respiratória para a síntese do ATP. Lembrando aqui, a gente vai ver isso, né, que o ATP é a moeda energética que o nosso corpo consome, tá bom? Temos também os peroxissomos, que são organelas responsáveis pela decomposição de substâncias tóxicas. Nós vimos aqui que na mitocôndria, quando ocorre, né, essa transformação de energia, pode acontecer do oxigênio não capturar novamente o seu elétron. E aí ele não vai conseguir formar água, vai formar um radical livre, e nesse caso, esse radical livre, ele é tóxico para o organismo. Bom? Então, para se livrar desse radical livre, é produzida uma substância chamada de água oxigenada, né? Que é o peróxido de hidrogênio, tá bom? H2O2. Essa oxigenada, então, ela vai para os peroxissomos, onde a catalase, que é uma enzima que atua nessa organela, vai transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, decomposição de substâncias tóxicas, como o peróxido de hidrogênio, que a gente conhece como água oxigenada. Bom? E aqui nós temos também os centríolos, que são componentes do citoesqueleto que vão atuar na divisão celular, assunto que vocês vão rever mais para frente. A gente falou isso aqui ano passado, mas a gente vai rever um pouco mais à frente, tá bom? Bom, nós temos aqui ainda para falar sobre o glicogênio. O glicogênio é importante para a gente comentar aqui, porque o glicogênio é a forma que o nosso organismo armazena energia. Não na forma de ATP, tá, gente? Ele armazena energia na forma de moléculas, a energia fica presa nas moléculas. Quando você come muito carboidrato, que você não vai utilizá-lo para transformar,
para transformar essa energia para a síntese de ATP, então esse carboidrato, ele vai primeiramente se transformar em glicogênio, vai ficar armazenado no fígado, e posteriormente ele vai ser utilizado quando você está em jejum, quando você não está ingerindo nenhuma substância, né, de origem de carboidratos. E quando esse glicogênio já está completo, seu organismo, então, pega o excesso de carboidrato e transforma em gordura na forma de triacilglicerol. E aí você, então, começa a ganhar peso, né, de forma... É claro que existem vários tipos de formas de ganhar peso, tem muitas pessoas que têm a constituição sua mesmo daquela forma, a gente está falando disso. Nós estamos aqui falando de uma coisa que é patológica, que é uma coisa, depende da pessoa, cada um tem uma biologia um pouco diferenciada, e algumas pessoas acabam acumulando grande reserva de triacilglicerol e acabam tornando-se obesas. E aí precisa de um tratamento médico para poder resolver, tá bom? Bom, então, sobre células, a gente fez essa pequena revisão aqui, né? É importante que vocês saibam todas essas organelas, porque isso sempre é pedido em provas de Enem, em provas de vestibulares particulares, de universidades particulares também, tá bom? Então, agora vamos para algumas atividades para a gente poder concluir aqui a nossa revisão. Lembrando a vocês que esse mapa aqui vocês podem fazer ou não no caderno de vocês, tá bom? É opcional. Eu recomendo sempre fazer o mapa para que vocês possam formar uma memória sobre esses componentes celulares aqui, que é muito importante. Então, na primeira atividade aqui, a teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma informação relacionada com essa teoria. Não apresenta, então ele quer dizer que é uma informação, uma afirmação que não está correta, certo? Ó, não apresenta, tá bom? Nós estamos sublinhando aqui para que fique bem claro para vocês que é não. Né? Então, vamos voltar aqui ao nosso laser. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, ok? Ok. Porque vírus não são seres vivos, né, gente? Vírus não são seres vivos. Vírus são partículas formadas por material genético e proteína, né? Material genético agora, porque antigamente você falava que vírus era DNA ou RNA. Hoje não, já existe vírus que tem DNA e RNA. Então você fala material genético, DNA ou RNA, DNA e RNA e proteína. Bom, bem confuso, né? Mas a biologia vai mudando, vai aperfeiçoando, assim mesmo. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Opa. Hã? Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo? Qual é o nome das células que não têm núcleo? Procariontes. Então, células procariontes, elas são células sem núcleo. Porque não desenvolver a membrana nuclear, também chamada de carioteca, tá bom? Eu prefiro o nome membrana nuclear porque é o nome mais utilizado, já falei para vocês, mas eu vou aqui, não era para mexer nisso aqui, vamos lá, quero mexer nisso aqui, nosso dicionário aqui, tá bom? Então, essa daqui não está correta, né, gente? A gente já sabe que ela não está correta, né? Então, a gente já pode aqui marcar como não correta. Vamos para a terceira. As células são unidades funcionais de seres vivos. Sim, a gente viu aqui o quanto que é a função de uma célula para manter, né, um ser vivo funcionando, né, com as suas atividades biológicas normais. A quarta aqui, uma célula só pode se originar de uma célula de outra pré-existente. Sim, né? Teoria da biogênica, a gente vai ver ainda esse ano, que um ser vivo só pode originar de um outro pré-existente. E aí a grande pergunta da biologia é quem foi o primeiro ser vivo?
Quando ele surgiu? Essa pergunta ainda não tem resposta, né, gente? Vamos para a próxima atividade, então. Quais das estruturas relacionadas a seguir está presente tanto em células procarionte quanto em células eucarionte? Mitocôndrias? Não, né, gente? Mitocôndria está presente só em células eucarionte. Vamos fazer um risquinho aqui para a gente poder ver. Então, tá. Vamos lá. Mitocôndria, células procarionte. Complexo de Golgi, células eucarionte. Lisossomo, células eucarionte. Peroxissomo, células eucarionte. Qual é a função mesmo dessa organela? Mitocôndria, transformação de energia para a síntese de ATP, complexo de Golgi, empacotamento e formação de proteínas proveniente do retículo endoplasmático rugoso, lisossomo, lise, né, digestão intracelular, peroxissomos, que é aquela organela que faz a decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio através da catalase, que a gente comentou. E aqui eu deixei para vocês de propósito o ribossomo. Por que o ribossomo eu deixei de propósito, gente? Porque o ribossomo é aquela organela que está presente tanto em células eucarionte como em células procarionte, e ele é responsável pela síntese de proteínas, tá bom? Então, vamos colocar aqui que ele é responsável pela síntese de proteína, ok? Vocês podem colocar no caderno de vocês aqui, né? Mitocôndria, célula eucarionte, complexo de Golgi, célula eucarionte. Eu fiz um risquinho aqui para que vocês não se esqueçam nunca mais dessas afirmações, tá bom? Vamos para a próxima. De acordo com a teoria celular, quais dos organismos a seguir não poderiam ser considerados seres vivos? Primeiro que não poderiam nem falar a palavra organismos, tá? Teriam que ser partículas, né? E a gente já sabe aqui os mais comentados dessa temporada, que são os vírus, tá bom? Aqui a gente tem mais um esquema sobre uma célula eucarionte, uma célula procarionte. Coloquei de propósito aqui para vocês poderem perceber os outros nomes que aparecem, né? Eucariota, eucarionte, eucária, tá? São todos sinônimos, todos significam a mesma coisa, tá bom? E eu estou riscando tudo aqui, mas eu não queria arriscar assim. Mas eu vou deixar, não tem importância, tá bom? Se vocês acharem interessante, vocês podem escrever, né, o que é uma célula, o que é a outra, tá? Mas isso aí é opcional. Agora, eu tenho aqui um esquema lindo e maravilhoso sobre uma célula eucarionte, né? Então, preciso dizer a vocês que aqui eu tenho mitocôndria, aqui eu tenho complexo, aqui eu tenho retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, né? Aqui os vacúolos, aqui os centríolos, né? Então, eu tenho aqui uma série de organelas, tá bom? Gente, isso aqui é opcional. Se você quiser pegar esse desenho aqui, comparar com o desenho da outra aula e fazer aqui um esqueminha, tudo bem, não tem importância nenhuma, tá? Você pode fazer no seu caderno, não tem problema, é opcional, para você poder estudar, tá bem? Agora, o que eu queria que vocês fizessem como atividade para casa é vocês pegarem essas 3 células aqui, tá bom? Célula procarionte, célula eucarionte e célula eucarionte vegetal. E dizer para mim quais são os componentes dessas células, tá bem? Então, vamos escrever aqui, né? Para o pessoal depois não se esquecer. Então, quais são os componentes celulares das células abaixo? Mas como é que é isso, professora? Não, mas eu não entendi. Como é que são? O que são esses componentes? Quais são esses componentes? Olha, a célula procariota é uma célula que não tem núcleo, formada por uma membrana plasmática,
e o seu material genético está disperso no citoplasma, e ela tem como organela o ribossomo, que é aquela organela que é responsável pela síntese de proteína. As células eucariontes, animal, são células que têm o quê? Uma membrana plasmática, um citoplasma e um núcleo. No núcleo encontra o quê? O DNA, no citoplasma uma série de organelas membranosas, como retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi. Outras organelas, como a mitocôndria, que é responsável pela transferência de energia, né? O lisossomo, que são responsáveis pela digestão intracelular, o complexo de Golgi, que faz o empacotamento, né? E a formação das vesículas para transportar as proteínas que foram sintetizadas aqui no retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos, que fazem síntese de proteína. E qual é a diferença dessa célula eucarionte animal para essa célula eucarionte vegetal? Na célula eucarionte vegetal, eu tenho a presença dos cloroplastos, que vão fazer a síntese, né, da matéria orgânica, da fotossíntese, ok? E tenho também a presença da parede celular, rica em celulose, ok? Essa é a resposta que eu falei para vocês. Agora é só ouvir a aula e, ó, passar para o papel, gente. E agora a gente fica aqui. Vamos voltar lá para o nosso bate-papo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham tirado todas as dúvidas, tá bom? Gente, se for necessário, pega esse material, escreve no caderno de vocês, tá? Tudo direitinho, mais uma vez, porque assim, só escrevendo o que significa que vocês vão conseguir memorizar esses nomes todos, tá bom? Beijo no coração de vocês, a gente vê na próxima aula. Tchau!